Olá! Eu tô aqui fazendo o acabamento da minha folha e pensei, por que não conversar um pouquinho com as pessoas e contar um pouquinho sobre a minha história, sobre como eu comecei no macramê, como foi as minhas primeiras experiências. E já assim, tem muitas histórias que eu conto a respeito de como eu comecei, mas eu não contei para vocês quando foi que na verdade começou para mim o macramê, né? Porque que eu lido com macramê e que eu trabalho com macramê já tem muitos anos, né? Eu sempre fiz alguma coisa relacionada a macramê. Na verdade, na época que eu fazia, eu de fato nem sabia que era macramê. Eu sabia que eu estava fazendo nós lindos, que davam resultados sensacionais, mas eu não sabia que aquilo se chamava macramê. Eu conheci o macramê através do micro macramê. Para quem conhece, sabe, é muito usado em barras de toalha, é muito usado nas pulseiras, né, nos artesanatos, esses mais de tipo bijuteria, né? Então era muito usado, é ainda muito usado, e é um trabalho sensacional, muito bem feito. Só que eles são muito pequenininhos, os nós são feitos muito pequenininhos porque, é claro, o material é mais fino, então o aspecto fica bem mais fininho. Esses são chamados de micro macramê, e foi através do micro macramê que eu conheci, na verdade, os nós. E foi começando com o micro macramê que eu comecei a dar os meus primeiros nós. Isso lá em 2001, por aí, porque eu me lembro bem assim de toda essa trajetória minha em busca de material para conseguir dar os primeiros nós, e eu não sabia, na verdade eu não tinha conhecimento de que podia fazer com coisas, com materiais mais largos, mais pesados, né? No caso assim, o algodão, né? Os cordões, eu não sabia que podia. Na verdade, o macramê você pode fazer onde você quiser. Dá para fazer macramê no cabelo, você pode usar qualquer tipo de material para fazer macramê. Na verdade, macramê são nós. Então você pode usar corda, você pode usar cadarço, você pode usar cordão, você pode usar fio. E eu usava muito um material que eu achava bem interessante, que era o fio de cobre. Então, em algumas peças minhas, eu fazia macramê no fio de cobre e ficava muito bonito. As minhas peças tinham sempre um detalhezinho muito legal, principalmente em fechos, em coisas nesse sentido. Assim, eu sempre incrementava um pouquinho do macramê. Mas quando de fato, eu morava em outro estado e voltei para Goiânia, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com o macramê um pouco maior, né? Que é o macramê de cortina, o macramê de painéis. Eu comecei a ver um pouco isso e ter curiosidade sobre como fazia. Confesso para vocês que eu achei pouquíssimas informações, a não ser aquelas ali das revistinhas que a gente comprava em bancas de revista, né, gente? Então tinha ali umas revistinhas que a intenção era nos ajudar, mas eu confesso para você que eu nunca consegui construir uma peça através da revistinha, porque eu tinha muita dificuldade com aqueles nós ali, com aquele desenho, então eu não conseguia muito bem. Eu sei que tem gente que consegue e acho assim louvável, mas eu realmente não conseguia. E eu digo que o macramê, na verdade, ele foi muito. Eu fui muito insistente com ele para aprender. Eu insisti porque não tinha quem me ensinasse, não tinha tutoriais, na época não tinha YouTube, não tinha internet, então a gente se virava como podia, né? E foi assim que eu aprendi. Eu comecei a dar os primeiros nós, principalmente em cordões mais largos, e comecei a perceber que dali saíam resultados lindos. Não, nunca fiz assim, nessa época, nunca tinha feito nada grandioso, né? Eu sempre fiz coisas pequenas, até para treinar, porque o meu intuito, na verdade, com o macramê, na época, não era ganhar dinheiro, era justamente tratar do meu emocional, né? Da parte interna de mim, né? Da minha mente. E eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei em trabalhos muito maçantes, muito cansativos. Pense, né? Uma mulher casada com 3 filhos, trabalhando, correria, né? Criança para escola. Então minha vida era uma verdadeira loucura, gente, uma loucura, assim como é de toda mãe, que eu sei que não mudou nada para ninguém, na verdade, né? Hoje eu acho até que facilitou um pouquinho, porque os pais estão mais presentes e tudo. Antigamente a gente tinha muita divisão, né? Mulher cuida de filho, marido cuida de trazer o que é de comer para casa, enfim, era mais ou menos isso, né, que funcionava. Então acaba que a gente se sobrecarregava muito. E quando chegava à noite, eu também não tinha muito aquela questão de vou sair, vou desaparecer, vou descansar um pouco. Não, gente, eu tinha que cuidar da vida, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, quando dava ali altas horas da madrugada, por exemplo, da noite, por exemplo, não vou dizer madrugada, mas lá pelas 11, meia-noite,
eu acabava indo lá, pegando as minhas coisinhas e fazendo alguma coisa. E o macramê sempre teve presente, porque o macramê, de todos os artesanatos que eu fiz, ele foi o que mais me desestressou, ele foi o que mais esvaziou a minha mente. E olha que eu já fiz muito artesanato, eu já lidei com papel, já lidei com vela, já lidei com sabonete, já lidei com cortes de tecido, já coisas de tecido, crochê, bijuteria, fiz muita bijuteria. Então tudo assim, nossa, eu fiz coisas demais, assim, quem me conhece sempre me via fazendo alguma coisa. Na época, sempre intencionalmente, porque eu sou voltada para o artesanato, então eu tenho uma essência e eu só que não extraía isso de mim, né? Então, assim, eu ficava naquela, ir lá, faz um pouquinho, desestressa um pouquinho e acaba voltando para a vida normal no outro dia. Então, sempre foi muito assim, pouquinho, rápido, né? Mas sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fiz muita questão de lidar com o macramê, porque eu sentia o esvaziamento da minha mente. Eu sentia que eu realmente, de fato, relaxava com aquele movimento e com o processo ali dos dedos nos cordões. Eu entendi uma coisa em relação a dedos e cordões. Eu teve uma época, teve umas experiências que eu estava muito carregada com problemas e tudo, e eu fazia um acordo comigo. Quando eu terminava um nó, eu deixava um problema. Eu terminava outro nó, eu deixava outro problema. Então, assim, isso tudo para eu poder realmente, assim, tranquilizar um pouco mais a minha mente, a minha cabeça, para depois, no dia seguinte, tá cheia de energia de novo, né? Então, o meu ciclo era esse, era trabalhar o dia todo, trabalho maçante, difícil, custoso, criança corre, colégio e tal, à noite pegava um pouquinho, sentava, fazia um pouquinho, relaxava, aí conseguia dormir. E eu acredito muito que o que muito segurou as minhas pontas, assim, foi justamente ter feito o uso do artesanato na minha vida, que me ajudou muito, principalmente com a ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, sempre pensei muito no futuro, no dia de amanhã, então me preocupava muito com as coisas de amanhã, e isso acabava me dando, assim, muita ansiedade, né? Eu ficava sempre muito acesa. O sono para mim sempre foi uma questão assim muito, não vou dizer difícil, desafiadora, porque eu não sou uma pessoa que sinto sono, eu não sou uma pessoa que deita e dorme, que tira cochilo, não sou assim. Sono para mim é um negócio assim até muito sério, porque quando eu vou me deitar para dormir, eu já fico pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir dormir? Porque eu tô sempre no 220, já acelerada, com a mente, é claro, né? E uma forma que eu achei de descarregar isso sempre foi no artesanato, e hoje, né, já há 3 anos que eu tenho o macramê completamente na minha vida, voltado para a minha cura interior e também para a minha cura exterior, porque o macramê hoje é a minha renda principal, é de onde eu tiro o meu sustento, é o que eu faço as coisas que eu faço para mim, para minha vida, são todas voltadas e vindas do macramê. Então eu tenho muita gratidão por esse dom que Deus me deu, que na verdade foi extraído de dentro de mim, e todo mundo tem um dom. Todo mundo tem algo dentro de si que pode, assim, ser extraído a qualquer momento. Então, assim, só precisa aceitar, só precisa permitir que isso seja extraído, porque com certeza você tem coisas lindas e grandiosas dentro de você. Eu sabia que eu tinha alguns dons, que eu gostava muito disso, mas eu não tinha tempo para poder extrair isso de mim. Eu pensava sempre no amanhã. Então, assim, eu estava sempre preocupada com outras coisas. E ele sempre era o meu escape, aquele momentinho de lazer que eu achava, na época eu falava que era o meu momentinho de lazer, meu hobby, né, como se diz. E um belo dia, diante de muitos problemas, diante de empresas fechando, diante de trabalho, despedida do trabalho, né? Sendo mandada embora, eu fui mandada embora do meu trabalho, até porque a empresa estava com muita dificuldade, eles me dispensaram. E aí eu fui trabalhar com meu marido em coisas que eu não gostava de fazer, e aquilo só me consumia, só me consumia. Tristeza foi enchendo a minha vida, e eu sabia que eu não estava ali, que aquilo ali não era para mim. E aí surgem as dúvidas, né? O que você está fazendo aqui? O que você tem que fazer? Qual é a sua missão, né? E aí é onde você corre para poder buscar. Enquanto eu corria para buscar qual era a minha missão, para descobrir o que eu estava fazendo aqui, para descobrir o porquê das coisas, eu estava ali no macramê, tentando melhorar a minha mente, né? Sempre pensando, meu Deus, como vai ser amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Fazendo macramê. E nisso eu acabei construindo peças de macramê. E fui deixando, fazia uma, deixava, fazia outra, usava. Sempre gostei do macramê
que fosse usável. Eu nunca gostei de fazer macramê por fazer. Então, assim, eu vou fazer uma peça para porta-panela, vou fazer um porta-copo, vou fazer uma coisa para me colocar ali na cortina. Entendeu? Sempre procurei fazer coisas assim que eu vou fazer uso dele para depois não ficar guardando as coisas sem uso ali, né? Até então eu não vendia, né? Então eu fazia para mim mesmo. E foi justamente fazendo essas peças, colocando lá no cantinho, colocando no cantinho, que um dia minha filha me viu fazendo, né? Eu já tinha feito aquele macramê que eu falo para vocês que eu amava, que é o meu primeiro macramê que eu fiz com a cor, e eu imaginei me fazendo aquele macramê no mar, diante do mar, e acabei que isso aconteceu mesmo. Eu realizei esse sonho, eu fiz um macramê diante do mar, e o que é mais interessante é que quando eu percebi que eu estava fazendo um macramê que eu tinha sonhado tempos atrás, enquanto eu fazia aquele macramê ali, eu percebi que Deus tinha cuidado dos detalhes, né? E a cor do macramê que eu fiz, a primeiro macramê que eu fiz, era exatamente a cor do macramê que eu estava fazendo por encomenda, tá? Não fui eu que decidi a cor, era uma encomenda diante do mar ali. Então, quer dizer, Deus cuidou dos mínimos detalhes para mim, né? Para ficar tudo perfeito. Olha aí, seu sonho realizado do jeitinho que você sonhou. Então, fica assim, você presta bem atenção. Eu estou realizando os seus sonhos, estou tocando nos mínimos detalhes. Então, assim, Deus é muito maravilhoso e Ele não te deixa nenhum minuto sem, Ele não se deixa esquecer nenhum minuto dos seus detalhes, né? Dos detalhes das suas coisas, né? A sua vida é tão importante para Deus, a minha é tão importante para Deus, então Ele pensou nisso. E aí foi me vendo nessa grande situação, gente, que não estava fácil de forma alguma. Eu estava realmente assim em situação muito complicada, que a minha filha teve uma ideia, que sempre as coisas vêm de fora, porque a gente aqui dentro tá tão interiorizada no nosso problema, né? Tá tão interiorizada ali na verdade a gente tá mais buscando prestar atenção nos problemas do que de fato na solução. E a solução estava diante dos meus olhos e eu não percebia, eu não conseguia enxergar, até porque eu tinha 1 milhão de pessoas aqui dizendo para mim que não tinha solução. Porque, querendo ou não, quando as pessoas estão ao seu redor dizendo que não tem solução, eu digo dizendo, são pessoas que estavam ali sem cooperar com a minha vida, né? Pessoas que passavam sem cooperar com a minha vida, diziam o tempo todo, olha, tá brabo aí pra você, hein? O que você vai fazer, né? Mas eu tinha alguém que me olhava com amor, né? Como a minha filha me olhou naquela hora e falou, mãe, você pode vender isso, você faz muito bem, você é muito caprichosa. Mãe, por que não você não fazer umas fotos disso que você já tem pronto, você já tem tanta coisa pronta? E aí eu comecei a buscar as coisas que eu tinha pronta ali e ela me deu de presente, ela ainda falou, vou te dar de presente uma sessão de fotos com uma amiga minha e foi a minha primeira sessão de fotos assim profissional, né? E que foi ali logo na semana seguinte, eu falei, tudo bem, manda vir. Coloquei as coisas numa mesa, organizei o que tinha feito já uns painéis, umas coisas assim para mim, para o meu uso. E aí foi quando nós fizemos os primeiros cliques e ela, como expert que é em relação a toda a questão de mídia, de brand, ela construiu para mim a minha marca, a minha imagem. Nesses mesmos dias ali, ela cheia de trabalho, ela falou, mãe, eu vou fazer uma coisa para você e você vai se apegar a isso porque você tem dom, mãe, você sabe exatamente o que fazer com as suas mãos. E nós vamos trabalhar assim muito para que você se construa. E de fato ela construiu a minha imagem, a imagem da Nu, foi tudo ela que fez o brand e como ela me conhecia tão bem, né? Eu fui falando para ela sobre o meu sentimento em relação ao macramê, o que eu sentia quando eu estava fazendo macramê, aquela cura que eu vinha trabalhando há anos com ele, nunca havia percebido que a solução estava ali tão perto de mim, eu nunca tinha percebido. Quem me dera ter dado atenção ao macramê há 20 anos atrás, quando eu fazia o micro macramê, né? Quem me dera ter dado mais atenção em momentos que eu passei tantas lutas. Por que não fazer aquilo que eu amava, né? Com toda a dedicação que eu tinha, sempre fui muito dedicada com tudo que eu trabalhei. Por que não ter dedicado aquilo que era meu, né? Que era de dentro de mim? Eu não sabia, né? Mas na verdade tudo isso é um processo de evolução. A gente trabalha na vida, a gente passa por todas as etapas da vida da gente, sejam boas, sejam ruins,
para evoluir, né? E hoje eu me sinto uma mulher muito melhor, uma mulher muito mais evoluída, muito mais entendida das coisas, mais espiritualizada em relação dessa escolha que eu fiz, que foi deixar fluir de dentro de mim o que estava guardado ali, o meu dom, porque é um presente de Deus. Nós todos somos presenteados com um dom. Então, assim, basta buscar isso dentro de você. E naquele momento a minha filha me ajudou a extrair, né? Ela me ajudou a tirar isso de dentro de mim e falar: mãe, tá aqui. Vamos começar uma marca para você, porque você já tem o produto. E foi incrível, gente, a primeira venda que eu fiz, quando ela colocou tudo ali no Instagram, e eu fui vendo a vitrine que ela fez para mim, porque já tinha mudado o esquema, não é mais uma loja física, você pode ter tudo ali virtualmente, as pessoas vão enxergar, vão ver, e vão ver muito mais fáceis, né, do que você colocar uma loja física. E quando eu vi aquela vitrine toda, quando eu vi aquilo ali tudo feito, tudo perfeito, e quando eu peguei o conceito da marca que ela fez para mim e falava tão comigo, tudo que eu tinha passado para ela ali, ela tinha colocado no papel, e eu me emocionei muito, chorei muito e falei: hoje eu escolho viver o melhor dia da minha vida, os melhores momentos da minha vida, e a partir de hoje eu vou fazer exatamente o que eu amo fazer. E eu amo fazer macramê. Eu amo trabalhar com os meus dedos, eu amo trabalhar com a minha mente, eu amo trabalhar com artesanato, e o que eu mais amo ainda é encantar as pessoas. Porque enquanto eu estava fazendo o macramê, eu tinha um sentimento, mas quando eu entregava a peça para o cliente e eu sentia toda a emoção do cliente naquilo, o sentimento mudava. Então, assim, eu já ficava com mais energia para o próximo, né? Ficava mais atenta aos detalhes, eu queria impactar mais, eu queria deixar mais emocionados, né? Então, eu sempre cuidei com muito detalhe de tudo para que meu cliente ficasse emocionado quando pegasse uma arte minha, porque isso é arte. E a arte que, assim, que você pode extrair de dentro de você, qualquer pessoa pode aprender a fazer macramê. Então, tudo isso me ajudou muito nesse processo de início. E a minha primeira venda surgiu, gente, a primeira venda surgiu e ela foi simplesmente sensacional. A pessoa me mandou mensagem pelo Instagram, ela apontou, mandou foto de todos os que ela havia gostado. E naquele dia eu fiz uma venda de R$3.000, R$3.000. Ela escolheu praticamente tudo que eu tinha, assim, de modelo. E aquilo para mim foi o maior pontapé na minha vida. Eu comecei, foi o momento em que eu falei: pronto, eu já estou com o que eu amo fazer em mãos, já faço o que né, na verdade é o que eu escolhi fazer, e agora eu vou ser remunerada por isso. Agora eu vou ser paga por isso. E isso é sensacional, não tem preço essa emoção, não tem preço essa experiência. E a partir daí, então, nunca mais parei. Nunca mais fiquei um mês sem agenda. Eu nunca tive a experiência, depois de iniciar a Nuonu, que fez agora 3 anos no mês de junho, nunca tive a experiência de ficar um mês sem agenda, sem ter coisas na agenda para entregar, nunca. E eu tenho tido melhor ainda do ano de 2021 para cá. Eu não só tenho tido agenda todos os meses, como eu tenho tido agenda lotada todos os meses e lotada no mês seguinte também. Então hoje eu tenho a agenda desse mês lotada, e a do mês que vem também já está pronta já. Então, assim, tudo isso se deu a minha mais pura e genuína dedicação. E a minha mais pura e genuína dedicação ao que eu amo fazer, ao que eu escolhi fazer. E muitas liberdades vieram depois disso, porque eu conquistei essas liberdades. E uma delas foi viver onde eu vivo hoje, porque isso foi um sonho que eu co-criei. Eu botei diante do Senhor e falei: é isso que eu quero para minha vida. Deus, eu quero isso para minha vida. O que eu preciso fazer para isso? Onde está, né? Quem são as pessoas que vão cooperar para que isso aconteça, né? Põe essas pessoas na minha vida. E uma delas foi minha filha, logo no início ali, que me deu o impacto, né? Que me deu o maior empurrão para eu começar. Bom, a minha história, na verdade, ela é bem longa, viu, gente? Tem muita coisa para contar. Em 15, 20 minutos eu jamais faria isso. Mas eu vou contar aos pouquinhos, vocês vão conhecer toda a minha trajetória, principalmente do início, né? De onde eu vim, de quem é a minha família, como que eu cresci, né? E como foi que eu vivi com o artesanato na alma, como é que isso veio e partiu de mim sempre. Então eu vou estar sempre contando para vocês umas coisinhas. Acabei dizendo que eu ia fazer
a folha enquanto a gente conversava, mas deixa para o próximo vídeo. Agora eu vou começar a trabalhar na minha peça linda, que eu tenho muito amor e paixão por fazer. Um grande beijo, obrigado por me escutar.